Prepare-se para uma jornada pelos lugares mais perigosos do planeta. Locais onde a sobrevivência não é garantida, onde a natureza, a violência ou o próprio ambiente transformam a vida em um verdadeiro jogo de sorte. Hoje você vai conhecer os 10 lugares mais perigosos do mundo. E não estamos falando de aventuras radicais, mas de regiões onde o risco é real, constante e muitas vezes invisível. Desde ilhas infestadas por cobras venenosas até zonas de guerra, cada um desses lugares carrega histórias de medo, mistério e sobrevivência. E no final do vídeo, revelaremos qual desses pontos é considerado tão perigoso que nem as autoridades internacionais recomendam a entrada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O que você vai ver agora não é ficção, é realidade. Começamos com a Ilha da Queimada Grande no Brasil. À primeira vista, parece um paraíso tropical cercado por águas cristalinas, mas basta dar um passo em terra firme para entrar em um dos lugares mais mortais do planeta. Essa ilha é o lar da temida jararaca ilhoa, uma cobra extremamente venenosa que só existe ali. Estima-se que haja até 5 cobras por metro quadrado, ou seja, não há para onde correr. O veneno dessa serpente pode causar necrose, falência dos rins e morte em poucas horas. Por isso, o local é proibido para visitantes, sendo acessado apenas por cientistas com autorização especial da Marinha. Dizem que pescadores que tentaram explorar a ilha nunca voltaram para contar a história. Um verdadeiro santuário da morte camuflado por beleza natural. Seguimos agora para o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra. Apesar da fama entre os aventureiros, escalar o Everest é um desafio que exige muito mais do que preparo físico. Exige a coragem de enfrentar a zona da morte. Acima dos 8.000 metros de altitude, o corpo humano começa a falhar. A falta de oxigênio provoca confusão mental, alucinações e até paradas cardíacas. O frio extremo congela tudo ao redor e os ventos são tão fortes que podem arremessar uma pessoa montanha abaixo. Até hoje, mais de 300 pessoas já morreram tentando alcançar o topo e muitos corpos permanecem lá, congelados e intocados. Uma lembrança cruel de que o Everest não perdoa erros e que a glória de chegar ao cume pode ter um preço fatal. Do alto das montanhas, vamos ao coração de um conflito eterno, a cidade de Kandahar, no Afeganistão. Este é um dos lugares mais instáveis e perigosos do mundo. Durante décadas, Kandahar foi o reduto do Talibã. E mesmo após diversas intervenções internacionais, ainda é cenário de ataques frequentes, explosões, sequestros e tiroteios. Moradores vivem sob o medo constante de atentados e, para estrangeiros, a situação é ainda pior. Entrar em Kandahar sem proteção é praticamente uma sentença de morte. Organizações humanitárias, jornalistas e diplomatas precisam de escolta armada para cada movimento. Aqui, o perigo não é uma possibilidade, é uma certeza. E a paz, infelizmente, parece cada vez mais distante da realidade desse povo. Hora de atravessar o oceano até San Pedro Sula, em Honduras, conhecida por muitos anos como a cidade mais violenta do mundo, fora de zonas de guerra. Com uma taxa altíssima de homicídios, San Pedro Sula é marcada pela ação de gangues extremamente perigosas. Tráfico de drogas e corrupção. A violência é tão intensa que até sair de casa se torna um risco. Os moradores vivem em constante estado de alerta e os turistas nem se atrevem a pisar ali. A cidade está no centro de rotas de narcotráfico e sofre com a falta de policiamento eficiente. Sequestros, assaltos e assassinatos ocorrem em plena luz do dia. É um retrato brutal de como a violência urbana pode dominar um território a ponto de torná-lo praticamente inabitável. Do caos urbano, vamos para um dos lugares mais hostis da natureza, o deserto de Danakil, na Etiópia. Esse é, sem exagero, um dos ambientes mais extremos do planeta. Temperaturas que ultrapassam os 50 °C, vulcões ativos, lagos de ácido e campos de enxofre compõem a paisagem surreal. O ar é carregado de gases tóxicos e a superfície parece mais um cenário marciano do que um território terrestre. Mesmo assim, algumas tribos nômades sobrevivem por lá, desafiando a lógica da biologia humana. Cientistas que visitam o local precisam de equipamentos especiais e muito cuidado. Aqui, cada passo pode ser o último.
E mesmo com toda essa hostilidade, o Danakil continua atraindo exploradores em busca de entender como a vida insiste em resistir, mesmo nos lugares mais inóspitos. Prepare-se para uma imagem perturbadora: o Lago Natron, na Tanzânia. Com águas que atingem pH acima de 10, esse lago é tão alcalino que pode queimar a pele e os olhos de animais e humanos. Mas o mais assustador é o efeito petrificante. Animais que entram no lago acabam morrendo e ficando com os corpos mumificados pelos sais minerais. O resultado são cenas bizarras de aves e outros animais preservados em poses naturais, como se tivessem sido transformados em estátuas pelo próprio lago. É um cenário que parece ter saído de um pesadelo. Apesar de toda essa letalidade, o Lago Natron também é um local de reprodução de flamingos que parecem ter uma resistência única ao ambiente. Um contraste bizarro entre a vida e a morte em um mesmo ecossistema. Nosso próximo destino arde em chamas há mais de 50 anos. O Poço de Darvaza, no Turcomenistão, também conhecido como Porta do Inferno. Essa cratera gigantesca surgiu após uma perfuração de gás natural que saiu do controle. Para conter o vazamento tóxico, os cientistas colocaram fogo no local, achando que duraria apenas alguns dias. Mas o que era para ser temporário virou um incêndio eterno. O fogo ainda queima ininterruptamente desde 1971. À noite, as chamas iluminam o deserto e criam um cenário apocalíptico. E apesar do perigo, o Poço de Darvaza se tornou uma atração turística. Mas não se engane, basta um passo em falso para cair na cratera e desaparecer em segundos. Um espetáculo hipnotizante e letal. Se você achava que lugares abandonados não ofereciam riscos, pense de novo. A cidade de Pripyat, na Ucrânia, ainda carrega as consequências do desastre nuclear de Chernobyl. Após a explosão do reator em 1986, a cidade foi evacuada às pressas, deixando tudo para trás. Brinquedos em escolas, pratos na mesa, roupas nos armários. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma. Mas o perigo invisível da radiação continua presente. Alguns pontos têm níveis tão altos que ficar lá por minutos já representa um sério risco à saúde. Mesmo assim, a curiosidade humana faz com que turistas visitem a região, com roteiros controlados e limites de exposição. Um lembrete sombrio de que as maiores ameaças nem sempre podem ser vistas a olho nu. Agora vamos ao Triângulo das Bermudas, o trecho do oceano entre Miami, Bermuda e Porto Rico, que ficou famoso por inúmeros desaparecimentos misteriosos. Aviões e navios sumiram sem deixar vestígios. E até hoje, não há explicações definitivas. Teorias variam de falhas magnéticas, tempestades súbitas, gás metano liberado do fundo do mar, e até teorias sobrenaturais como abduções alienígenas. O que se sabe é que o Triângulo das Bermudas é uma das regiões marítimas com o maior número de acidentes inexplicáveis do mundo. Mesmo com a ciência moderna, a aura de mistério e perigo ainda paira sobre essa área, fazendo dela um símbolo do desconhecido, um lugar onde o mar esconde segredos que talvez nunca sejam revelados. E finalmente, o local mais perigoso do mundo, a zona desmilitarizada entre as Coreias, conhecida como DMZ, uma faixa de terra de 250 quilômetros de extensão que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Pode parecer só uma linha no mapa, mas é o ponto com a maior tensão militar do planeta. A região é repleta de minas terrestres, cercas elétricas, postos de vigilância e soldados armados prontos para atirar. Qualquer provocação pode desencadear um conflito de proporções devastadoras. A paz aqui é frágil, mantida por décadas de ameaças mútuas. Mesmo sendo tecnicamente uma área neutra, a DMZ representa o limite entre dois mundos que vivem em constante estado de alerta. Um local onde cada passo pode ser o último e onde o perigo é tão silencioso quanto explosivo.